O mercado repercute os dados do payroll que acabam de sair. Os dados importantes da economia dos Estados Unidos apontam, então, a criação de 150 mil postos de trabalho no mês de outubro. Lembrando que, em setembro, foram 336 mil. O consenso era em torno de 180 mil, portanto, os dados de trabalho tão aguardados para o fechamento desta semana vêm ali abaixo do que o consenso esperava, trazendo aí justamente uma leitura importante, de fato, né, o mercado de trabalho mostrando um arrefecimento diante desses dados do payroll do mês, referentes ao mês de outubro, sinalizando, reforçando ainda mais todo o otimismo que o mercado já vem tendo desde a reunião, né, da super quarta, no qual ali o Federal Reserve trouxe a leitura de manutenção da taxa de juros, trazendo, abrindo, reforçando ainda mais as perspectivas de mais pausa, né, de fim do ciclo de aperto monetário pelo Federal Reserve. Quando a gente olha para os dados ali, o ganho médio, que é um indicador muito importante também, por hora mensal, vieram ali 0,2% de alta, a expectativa era de queda, expectativa era de 0,3%, reforçando ainda mais uma leitura de que o mercado, né, o que o mercado aguardava era justamente um dado como este, né, Felipe, que traz aí justamente um reforço de que o mercado de trabalho já dá sinais de arrefecimento na economia americana, levando ali a possibilidade, realmente reforçando a possibilidade de manter esta pausa aí pelo Federal Reserve. Exatamente, Paula. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando. O dado mais importante dessa semana, aguardado, era o dado do payroll, principalmente pelo fato de que no mês de setembro o payroll veio bastante acelerado, veio acima do consenso, veio um dado bastante forte de emprego e os analistas estavam tentando descobrir se era um ponto fora da curva, o dado forte de setembro, ou se o dado de setembro era o início de uma tendência ou a manutenção de uma tendência de um emprego cada vez mais forte, cada vez mais resiliente nos Estados Unidos. A gente percebeu essa criação de 150 mil vagas, abaixo do esperado pelos analistas, mostrando que talvez sim os dados de setembro tenham sido apenas um ponto fora da curva, um ponto sazonal do ímpeto do crescimento do emprego nos Estados Unidos. Um ponto importante da leitura do payroll dessa sexta-feira é o aumento na taxa de desemprego. Foi um aumento leve, passando de 3,8% para 3,9% de desempregados nos Estados Unidos, porém esse dado mostra que está num crescimento do desemprego, algo que o Federal Reserve, algo que já foi falado inclusive pelo Jerome Powell, essa necessidade de se aumentar o desemprego, essa necessidade de se ter menos criações de vagas, essa possibilidade de ter uma piora no ambiente de emprego nos Estados Unidos, do lado da perspectiva do emprego, isso trazendo justamente essa leitura. Interessante notar a repercussão dos mercados com toda essa movimentação do payroll, um payroll melhor do que o esperado, acabou trazendo consequências positivas para os mercados futuros lá nos Estados Unidos, que aceleram ganhos neste momento. O S&P, a Nasdaq e o Dow Jones Futuro seguem em elevação, subindo inclusive o Dow Jones 0,45%, o S&P 0,43% e a Nasdaq 0,28% de elevação nesse momento. Olhando para as Treasuries, né, elas tiveram um fechamento, né, nessa curva de juro lá nos Estados Unidos, inclusive o título de 10 anos caindo praticamente 10 pontos base, passando de 4,65% para 4,56%. A gente lembra, um pouco antes do feriado, estávamos falando da taxa próxima dos 5%, 4,90%, 4,85%, e hoje já está nos 4,56%, mostrando esse arrefecimento, né, mostrando essa redução nos prêmios dos títulos de longo prazo nos Estados Unidos, inclusive o título de 2 anos, que esteve por muito tempo acima dos 5% dos seus rendimentos, nesse momento já opera na casa dos 4,90%. Então, mostrando esse fechamento, o que acaba estimulando de alguma forma o cenário acionário
dos mercados financeiros. Isso é um ponto muito importante que a gente ainda vai ver os desdobramentos. Aqui no Brasil, eu estou monitorando inclusive o índice futuro brasileiro, ele chegou a saltar logo depois do payroll praticamente 500 pontos, né? Foram 557 pontos de elevação no índice futuro brasileiro, somente depois de ser divulgado o payroll. O índice futuro que já operava numa elevação, já operava ali com ganhos de cerca de 1.100, 1.200 pontos, cresceu ainda mais. Nesse momento, tentando, arrefecendo um pouco, perdendo um pouco desse ímpeto de alta, mas mesmo assim ainda em elevação. Portanto, um dado muito importante, Paula, você mesma comentou, reforçando a perspectiva de que o Federal Reserve vai manter os juros e a dependência dos dados citada mais uma vez pelo Jerome Powell aparentemente está favorecendo o Federal Reserve. E olhando para as Treasuries, viu, Felipe, o mercado já precifica realmente aí, de fato, esta, né, possibilidade de fim de ciclo de aperto monetário lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a curva, né, aqui para as Treasuries, elas estão caindo na sessão, justamente estes dados ali importantes, vem reforçando justamente esta leitura de que o Federal Reserve, de fato, conseguiu, né, está conseguindo aí trazer esse movimento de queda ali em relação à inflação, convergindo de fato toda aquela preocupação em relação à inflação. Estou olhando para a curva toda aqui, toda caindo, né? Todas elas ali, a curta, o título mais longo, inclusive também em baixa neste momento, reação imediata, né? O mercado ainda já estavam, né? Na verdade, desde do resultado ali da quarta-feira, ontem, inclusive, né? Foi feriado aqui no Brasil, mas a gente acompanhando ali o mercado externo já mostrava justamente esse otimismo em relação à possibilidade realmente ali do Federal Reserve concluir a sua política monetária neste patamar, né? E aí sim, trazendo aí perspectivas, o mercado reforçando cada vez mais essa perspectiva de que, de fato, o Federal Reserve não vai ter a necessidade de subir mais os juros nas próximas reuniões. Inclusive, Paula, essa percepção do mercado, né, acabou se traduzindo também na pesquisa do CIMI Group. Eu estava monitorando aqui anteriormente a divulgação dos dados do payroll, né, e se elevou o percentual de analistas que acreditam que a taxa de juros vai permanecer a mesma na reunião de dezembro. Sempre teve, né, e ainda existe toda aquela discussão a respeito do ajuste final, o ajuste adicional, que inclusive foi comentado também durante a entrevista coletiva do Jerome Powell na quarta-feira. Ele falou, a gente tem que trazer a inflação de volta para a meta, esse é o trabalho, esse é o ponto crucial que o Federal Reserve está tratando, e se for necessário, a gente não discutiu corte de juros, e se necessário, a gente ainda vai fazer uma elevação de juros. Tudo vai depender dos dados, todos os movimentos do Federal Reserve vão depender dos dados que vão sair. E esse dado do payroll, pelo CIMI Group, mostra que mais de 80%, 82,8% do mercado financeiro americano acredita que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros inalterada agora na reunião de dezembro. Assim como na reunião de janeiro, de março e de maio, começando o ciclo de afrouxamento monetário, começo de corte de juros nos Estados Unidos na reunião de junho do ano que vem. E é até interessante, né? Uma redução em junho e depois outra redução no mês de julho. Anteriormente existia a expectativa de uma redução em junho e manutenção dessa redução nos próximos meses. Mas daí agora o mercado já precificando um corte em junho e um corte em julho, tentando aí sustentar, né, ou tentando perceber que o ciclo já chegou ao fim e que os dados da economia americana vão vir favoráveis ao longo do primeiro trimestre, com essa possibilidade de ainda no segundo trimestre do ano começar esse ciclo de afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos. Então, a próxima reunião, e claro que é só daqui 45 dias, praticamente no dia 13 de dezembro que a gente vai ter a próxima reunião do Federal Reserve, a próxima determinação de juros, mas o mercado já está vendo que esse payroll de outubro veio bom para o Federal Reserve, que possivelmente os dados de novembro, que serão divulgados no comecinho de dezembro, também vão ser bons, e
a economia vai mostrando, né? CPI, PPI, o próprio PCI, dados também de produto interno bruto, dados de atividade, enfim, uma série de dados que ainda estão por vir, estão sendo monitorados pelo mercado, que se acredita, Paula, que esses dados vão contribuir com essa perspectiva de manutenção de juros e o fim do ciclo de aperto monetário. TMC News. Informação que gera valor.